Muito bem. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live com o pastor e doutor Luiz Alberto Teixeira Sayão, nosso professor, amigo. E primeiro, nossa palavra de gratidão a Deus por você que está aqui, que está ao vivo aqui no nosso Zoom e que dizendo que essa gravação também vai estar depois colocada no nosso canal do YouTube da Ordem. Se você ainda não segue, comece a seguir lá, tá? E a palavra de gratidão a Deus pela vida do Sayão, por ele ter aceito esse convite. Foi um convite quase a queima-roupa, que nós acertamos na terça-feira para ser hoje, sexta-feira. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor, agradecer o esforço do pastor Sayão. Ele vai poder falar melhor sobre isso, né? E algumas recomendações. Querido, se você for se movimentar, feche seu vídeo para não ocorrer na gravação aparecer algumas coisas inusitadas, tá? E também agradecer a você por estar aqui. A palestra vai ser da seguinte maneira: o pastor Sayão vai falar, e após a fala do pastor Sayão, as perguntas serão direcionadas pelo pastor Antônio, ou pelo pastor Anderson Barros. Então, peço a você que, se você tiver alguma pergunta, mande no chat, que o Anderson vai selecionar as perguntas e vai também fazer o momento com o pastor Sayão. Então, nós vamos orar. Eu quero pedir ao nosso querido Eliezer que nos conduza a Deus em oração, agradecendo a Deus pela vida do Sayão, pela vida de cada um que está aqui participando dessa live. Eliezer, abra o seu som e ore, meu querido. Tá saindo aí? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, senhor. Opa, é um privilégio estar junto com vocês. Oremos. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Eu creio que cada um de nós, como ministro do Evangelho, temos preocupação com tudo isso que está acontecendo, Senhor Deus, e precisamos esclarecer, Senhor Deus, para que não usemos de palavras errôneas naquilo que vamos falar. Então, te agradecemos pela vida do Sayão, que nós temos certeza que tu tem capacitado ele e ele tem nos ajudado muito, e nós somos gratos pela vida dele e de todos os pastores aqui. Que possamos ser abençoados com essa palavra, que possamos estar mais unidos, mais perto, e é um privilégio muito grande ter esse momento junto com meus irmãos e colegas e amigos de ministério. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Pastor Sayão, a palavra está com o irmão. Bom, graça e paz a todos. Muito boa noite. Quero agradecer o convite da Ordem e saudar aí os queridos colegas, né, tão bem envolvidos na proclamação da salvação, no ministério pastoral, servindo a Deus. De fato, nós estamos enfrentando um momento muito difícil no Oriente Médio, e que é particularmente preocupante, né? Nós nunca tivemos uma situação tão difícil assim na relação de Israel com os árabes próximos ali. E como é que a gente começa entendendo isso? Bom, nós que somos pastores, não é necessário explicar muito. A terra de Israel, no período do ministério de Jesus e dos apóstolos, está debaixo do domínio romano, né, que começou no ano 63 a.C. Então, os romanos dominam tudo, e esse domínio romano vai perdurar até que o Império Romano vai ser cristianizado, e a partir do ano 325, a gente pode dizer que a Terra está debaixo daquilo que é chamado período bizantino, quer dizer, o Império Romano cristianizado, né, o processo que começa na época de Constantino, e que estabelece, vamos dizer, a grande
presença cristã, especialmente cristã de fala grega, né, nesse ambiente bizantino na região. No ano 622, na Península Arábica, as tribos árabes eram desunidas, uma parte delas estava cristianizada, outra parte vivia ainda num contexto pagão, e então surge o islamismo, e Maomé morre no ano 632. E aí, mediante a, a expansão islâmica que se inicia, islâmica árabe, então a invasão, né, naquela terra que estava debaixo do domínio bizantino, e os árabes conquistam Jerusalém no ano 638. Começa o domínio árabe muçulmano, no final do século VII, começo do século VIII, no lugar onde estava o antigo Templo de Jerusalém, templo visitado por Jesus, que tinha sido abandonado. Os cristãos não mexeram mais naquela área, até porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. As atenções se voltam lá para o Santo Sepulcro em Jerusalém, mas os muçulmanos que vão construir uma religião em cima da tradição judaica e da tradição cristã, vão perceber que aquela área ela é importante para a tradição judaica e que, claro, também tem referências importantes no Novo Testamento. E assim eles vão construir Al-Aqsa, que é aquela mesquita que é cinza na parte ali onde estava o Templo de Jerusalém, e o Domo da Rocha, que é aquilo que a gente vê dourado hoje, que, atenção, não é uma mesquita, não é mesquita de Omar, é um lugar especialmente sagrado. Maomé nunca esteve em Jerusalém, porque ele morreu antes dos muçulmanos chegarem lá. E aí, a tradição islâmica vai desenvolver a ideia que o Maomé esteve ali, uma localidade chamada Al-Quds, em sonho, e que do lugar onde era o monte do templo, ele teria subido aos céus numa égua alada chamada Al-Burak, e ali teria tido o encontro com os profetas de Deus, e isso foi importante no desenvolvimento do islamismo. Por isso, além de Meca e Medina, Jerusalém foi declarada como cidade sagrada para o Islã, a terceira cidade mais sagrada da tradição muçulmana. Essa tradição entra em conflito, né, por causa de quem é o herdeiro de Maomé. Então vai surgir o chamado grupo predominante sunita, e o outro grupo menor, que tem de 10 a 15% dos muçulmanos do mundo hoje, que são os xiitas, que predominam no Irã. Importante entender isso. E então os muçulmanos dominam, né, de fala árabe, do ano 638 até o ano 1099, quando os cruzados europeus, porque o Islã se desenvolve e entra na sua proposta de conquista militar, tanto é que vai conquistar Portugal e Espanha, né? E depois vai perder isso, e a Europa cristianizada entra em conflito com isso e reage a essa grande expansão islâmica, que no início é só árabe, mas depois nós vamos ter uma segunda expansão turca, por causa inicialmente de uma dinastia turca. E atenção, a gente não sabe muito isso no Brasil, turco e árabe não tem nada a ver um com o outro, só aqui que a gente confunde os dois. Os turcos têm um grande império chamado Seljúcida, né, que acabou de esmagar o Império Bizantino, né, venceu uma batalha importante no ano 1071, e eles vão continuar essa expansão até conquistar Constantinopla em 1453. Mas os cruzados conquistam Jerusalém e estabelecem os reinos cristãos na Terra Santa. A presença dos cruzados, que são exatamente, né,
os cristãos europeus medievais vindo da França, onde hoje está a Alemanha, Inglaterra, vai durar cerca de 200 anos, vai até 1291, mas Jerusalém fica menos de um século na mão deles, porque eles são derrotados numa batalha por um guerreiro importante na história do Islã, chamado Saladino, que derrota os exércitos cristãos no verão do ano 1187. Saladino era curdo, que também não tem nada a ver com turco, nem com árabe, nem com judeu, é um outro tipo de etnia, ele era o chefe ali desse contexto. Quando os muçulmanos retomam o poder, e aí sob direção dos chamados mamelucos, com base no Egito, esse segundo momento de dominação islâmica vai até o ano 1517, quando o Império Turco, agora chamado Império Otomano, que teve início no ano 1299, vai se expandir com força, quase conquista a Europa, né? Teve o famoso Cerco de Viena, em 1683, mas eles então dominam toda a região do Oriente Médio. E aí a gente começa a entender um pouco do que é que acontece aí. Os turcos vão dominar a região da Síria, do Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Egito, por 400 anos, até 1917. O que significa isso? Significa que nem judeus, nem árabes têm domínio, têm controle sobre a terra desde a época em que o Brasil foi descoberto. Então, quando o pessoal diz, não, a terra era do fulano, a terra era do ciclano, na verdade, o domínio político não era de ninguém, era dos turcos. Os turcos, então, dominaram e dominaram com força bruta. Tanto essa é a razão porque no Brasil tem tanto descendente de libanês e de sírio que migrou para cá nessa época da opressão turca. Os turcos vão perdendo força, o Império Otomano vai encolhendo até que ele é finalmente derrotado na Primeira Guerra Mundial. Eles se aliaram à Alemanha. Quando eles perderam a sua força, então surge esse movimento de libertação nos países árabes e as potências europeias acabam tendo a hegemonia no local, particularmente a França e a Inglaterra. Então, por exemplo, a Síria e o Líbano ficaram debaixo da administração colonial francesa. A região de Israel, Palestina e Jordânia ficaram debaixo da administração inglesa. Então, o que existe é chamado o Mandato Britânico da Palestina. Essa expressão, esse nome Palestina, não aparece no Novo Testamento. As Bíblias têm lá Palestina nos dias de Jesus, mas não tinha, você não tem a palavra Palestina na Bíblia. Esse termo é criado no século II pelo imperador Adriano, que resolveu dar fim aos judeus numa guerra muito mortal, pior do que no ano 70, e para irritar, né, muito, ele falou, vamos colocar o nome dos antigos inimigos de Israel, que eram os filisteus. Então, Filistina, Palestina, no segundo século, ele coloca esse nome, e decreta Jerusalém como um lugar proibido aos judeus e que ficou chamado de Aelia Capitolina. Então, esse nome ficou na história, né, desde o segundo século. Então, os britânicos estão, durante 30 anos, 1917 e 1947, tendo a chamada administração, né, o mandato britânico da Palestina. Bom, nesse mesmo período, o que acontece? Quando os britânicos dominam a região, eles investem no local, eles trazem um certo desenvolvimento. Então, preste atenção, não havia fronteiras anteriormente, porque tudo era Império Turco. As pessoas estão transitando para lá e para cá, o sujeito, ele uma hora está num lugar que é hoje território da Arábia Saudita, daqui a pouco ele está no Egito. Grande parte dessa população, inclusive beduína, vivia de maneira muito movimentada. Mesmo quando você vai até hoje na região,
e você conversa com algumas famílias, o cara, meu avô veio não sei da onde, aí ele passou, depois eles acabaram ficando por aqui, né? E os judeus começaram a enfrentar uma situação difícil com o racismo crescente contra os judeus na Europa, que vai se desdobrar no movimento fascista, no nazismo. Por causa disso, no final do século XIX, toma forma o chamado movimento sionista na Europa, né? Na verdade, os judeus, né, nunca deixaram de esperar por Jerusalém, né? E por quê? Ou por Sião. Porque toda vez que você comemora uma Páscoa judaica, eles dizem no final, Bashanah Haba Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Então sempre houve, em número maior ou menor, judeus vivendo na terra de Israel durante todo esse período, desde o que aconteceu na época do Novo Testamento. Mas com a perseguição e a intolerância europeia, muitos judeus, né, o contexto sionista se manifesta com a iniciativa de Theodor Herzl, a famosa reunião em Basileia, na Suíça, e aí então houve várias propostas de onde é que os judeus poderiam ter um lugar seguro contra a investida daqueles que os hostilizavam desde sempre, né? Já começa a ver isso no livro de Esther, né? Essa questão dos judeus serem diferentes e serem uma minoria que acaba sofrendo uma intolerância muito significativa. Então, os judeus começaram a voltar para a terra de Israel em número crescente. E os árabes também, porque ali tinha a administração britânica, os britânicos investiram em Tel Aviv, estavam presentes em Jerusalém, era um lugar de tradição cristã que começou a chamar a atenção de muita gente, ou seja, começou a ter emprego e começou a ter um pouco de prosperidade, todo mundo corre para lá. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial e tudo que significou a catástrofe do Holocausto, com 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas, uma tentativa de exterminar os judeus, então isso facilitou, né, claro, muita gente fugindo para Israel para salvar a vida, e ao mesmo tempo os árabes sofreram tanto tempo na mão dos turcos e também passaram pela administração colonial europeia, surgiu aquele movimento pan-arábico, né? Até o famoso filme, né, do Lawrence da Arábia, né? Naquele desejo de retomar a uma experiência favorável para os árabes do passado. Então isso cresceu com força e, terminada a guerra, fundada a Liga das Nações, que vai se transformar em a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então se chega à conclusão que aquele espaço, as potências europeias já não querem mais ficar administrando os lugares dominados, porque eles agora estão dando prejuízo, então eles querem só demarcar os territórios, né? E a verdade é que os ingleses já tinham feito uma declaração, a famosa declaração Balfour, né? Que falava dessa realidade da terra ser dada aos judeus e, ao mesmo tempo, deixaram transparecer que também seria dada aos árabes. E o que acontece? Em novembro de 1947, a ONU foi, no meu entendimento, e acho que de muitas pessoas, da maioria, essa divisão não foi lá grande coisa, né? Havia, na época, 1/3 de judeus e 2/3 de árabes na ocasião da proposta da partilha da terra. Então, o que acontece? Os britânicos e os franceses saíram da região. Isso deu origem aos países modernos que nós temos ali. Para vocês terem uma ideia, Israel vai nascer em 1948. A Jordânia nasceu em 1946. Nunca existiu um país chamado Jordânia. Nunca existiu um país chamado Iraque, nem Kuwait, nem Emirados Árabes. Isso foi tudo uma definição moderna. Aí os judeus ficaram com a proposta de estar num lugar onde a vasta maioria da terra para eles era o deserto do Negev. Mas, para quem saiu de Auschwitz, qualquer coisa está valendo. Então, os judeus prontamente aceitaram.
os árabes recusaram a proposta. Eles não aceitaram a solução de dois estados. Isso deu origem a uma reação ataque árabe contra os judeus, o que deu origem à chamada Guerra da Independência em 1948. Isso pode ser visto no famoso filme, já mencionado aqui na conversa, Ó Jerusalém. Quando Israel se defende dessa tentativa de aniquilação do Estado inicial, o que vai acontecer é que Israel amplia aí o seu domínio, o mapa fica modificado, Israel aumenta o seu domínio. A Jordânia, nesse período, invade a área que seria a área do novo Estado Árabe e ocupa, inclusive ilegalmente, de 1948 a 1967, aquilo que é chamado de Cisjordânia, que é propriamente a autoridade palestina de hoje. As coisas vão piorar bastante, porque duas tentativas árabes de dar fim ao Estado de Israel acontecem nas guerras conhecidas, de 1967 e 1973, que é a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Mesmo sem ser muito provável que isso fosse acontecer, Israel sai vencedor nos dois conflitos. E aí Israel, vamos assim dizer, reage e pega pesado. Israel domina toda a península do Sinai, que era parte do Egito. Israel expulsa a Jordânia da parte ocupada da região onde hoje é a autoridade palestina. Israel também, claro, domina a região de Gaza e domina uma parte das colinas de Golã que pertencia à Síria. E a razão principal é porque as colinas é uma questão de geografia, elas são um lugar elevado e a região da Galileia é baixo. Se você deixa as colinas ali, é só pedir para receber tiroteio o tempo todo. Você não tem como ter segurança. Uma vez, né, que houve um esforço, né, que teve inclusive a participação do presidente Batista, né, o Jimmy Carter, no famoso acordo de Camp David, junto com o Menachem Begin e o Anwar Sadat, conseguiram um acordo de paz. Israel imediatamente devolveu todo o território do Sinai para o Egito, estabeleceu-se a paz com o Egito e com a Jordânia, mas a negociação não foi aceita com a Síria e com o Líbano. E aí nós tivemos o que a gente chama de um estado de cessar de hostilidades, mas na prática Israel com a Síria e o Líbano está numa situação de conflito bélico com apenas um cessar-fogo. Não existe qualquer relação entre os países. Bom, nesse contexto, começa nesse ambiente que era o Estado árabe que deveria surgir, que é ocupado por Israel, começa o movimento liderado pelo Yasser Arafat, que é a Organização da Libertação da Palestina. E aí esse movimento, então, começa a receber apoio financeiro, E aí é interessante, porque, na verdade, os árabes da Palestina, os árabes da Jordânia, da Síria, da Arábia Saudita, são basicamente todos o mesmo povo com a mesma cultura, a mesma língua. Mas aí eles assumem a identidade começam a usar, né, de palestinos, que não era utilizado antes de 1973. Era um conflito árabe-israelense. E então começa assim uma luta, né, inclusive dentro da ONU, para que se estabelecesse esse cenário. Olhando isso do ponto de vista, vamos dizer, do cenário geral, claro que seria adequado, do ponto de vista geopolítico, humanitário, antropológico, histórico, que se retomasse essa divisão e pudesse haver os dois estados. Mas a coisa se complica, porque em diversas ocasiões, quando se tentou, desde os tratados de Oslo, né, quando a coisa se estabeleceu, a tentativa, no final das contas, os árabes não aceitaram nenhuma das resoluções apresentadas até hoje. E o que acontece nesse cenário?
Israel levanta o seu argumento, e o seu argumento é o seguinte: a gente faz a paz, a gente concorda com o surgimento do Estado palestino, Israel de modo geral, né, como o governo, não quer dizer que todos os israelenses pensam assim, mas a gente tem que ter uma segurança de que não vai haver ataque contra Israel, não vai haver ação bélica militar, tem que haver um compromisso de segurança. Onde é que está a chave da questão? É curioso isso, né? O problema maior, atenção, é geografia. Por quê? Porque a região da Cisjordânia, território palestino, são ali as terras da antiga região de Samaria. Então é uma terra montanhosa. E Israel, Tel Aviv, está na beira do mar. Então você tem muita área de Israel que é zona litorânea. Se você, vamos dizer, permite um Estado ao lado, um conflito com você, ele estando nas montanhas e você na parte de baixo, você não tem muito o que esperar. 9 minutos, um míssil sai da Cisjordânia e chega em Tel Aviv. Então Israel diz, de jeito nenhum. Então o que que acontece? Essa luta, ela se define de uma tal maneira que essa área fica como uma espécie de projeto de Estado não concretizado. Então, é chamado de Autoridade Palestina, que tem uma administração própria, mas Israel, num certo sentido, ocupa, no outro sentido, não. Por exemplo, você chega na Palestina, a administração, o prefeito das cidades e tudo, não tem nada lá de Israel, mas Israel se dá o direito de impedir que eles tenham um exército e de entrar ali quando entende que é necessário. E temos o grande problema, que é um erro de Israel, de permitir, né, de colocar ali assentamentos e presença judaica dentro da Palestina. Agora, como é que foi essa configuração? Quando houve a invasão árabe tentando aniquilar o Estado de Israel, na verdade, as próprias forças árabes recuaram e saíram na intenção de voltar depois, tendo certeza que venceriam a guerra. Quando eles foram derrotados, esses que saíram, claro que Israel não vai deixar o pessoal voltar, porque eles foram se armar para atacar. Então, esse pessoal que ficou fora é o pessoal que é chamado de refugiado, que ficou na região da Cisjordânia, formando essa Palestina. No entanto, Israel é uma sociedade muito diversificada. Primeiro, Israel é uma democracia. Segundo, Israel não é um Estado simplesmente judaico, ele tem 70% de judeus, mas tem cerca de 25% de árabes, uma minoria cristã, uma maioria muçulmana, e Israel tem outras minorias que pouca gente conhece. Ele tem os drusos, ele tem xerqueses, existem imigrantes. Agora, nos ataques de Gaza, morreram vários tailandeses que trabalham na agricultura, existem imigrantes africanos. Israel se falam 102 línguas, para vocês terem uma ideia. E, além disso, na democracia israelense, você tem 120 cadeiras no parlamento, e posso dizer isso que eu já visitei pessoalmente o parlamento, e das quais 13 são dedicadas, são reservadas para os partidos árabes. Você vai para uma cidade como Nazaré, o prefeito de Nazaré, uma cidade israelense, é um árabe muçulmano. Então, em Israel você tem uma diversidade, né, de tudo quanto é tipo, num estado que tem muito mais relação com a realidade de um Estado moderno, o contexto que você tem na Europa e nas Américas. Agora, o que que vai acontecer nesse cenário? A gente fala, então, nessa tentativa de construção da Palestina, e a Palestina, na verdade, tem duas áreas. A área da faixa de Gaza, onde moram cerca de 2 milhões de habitantes, e apesar do pessoal falar isso, a densidade demográfica é menor do que a da cidade de São Paulo, para você ter uma ideia mais clara disso, né? E a região da Cisjordânia. Na região da Cisjordânia,
predomina o governo a direção do Fatah, que é um partido moderado que quer conversar, a autoridade ali é o Mahmoud Abbas, e a ideia é que essa autoridade governasse tanto a Cisjordânia como a faixa de Gaza. Em 2005, o premier israelense Ariel Sharon, Gaza era um lugar próspero, Gaza exportava flores, Gaza tinha uma economia pujante, porque a região é muito promissora. E o que ele faz? Ele toma uma decisão unilateral. Ele tira à força quase 10 mil judeus de Gaza e diz, olha, temos que fazer a paz da nossa parte. E então entrega Gaza completamente. Olha, esse aqui nós não vamos mais interferir. Gaza está liberado. Gaza passou um período de administração do Egito. O Egito não quis ficar com a região. E então Gaza se estabelece lá. Em 2007, há uma eleição apertada em Gaza. O partido opositor ao Fatah, exatamente o Hamas. E o Hamas vence a eleição. Quando o Hamas vence a eleição, como o Hamas tem um outro perfil, um partido muito mais radical, que se torna, na verdade, depois um movimento terrorista, o Hamas elimina, ele ataca o pessoal, elimina os seus opositores e fecha Gaza, de modo que Gaza é controlada pela ditadura do Hamas. Vale a pena, quem tiver acesso, ler a história da conversão a Cristo do Mohamed Youssef, que é o filho do Hamas. É a história de um moço que ele era filho do líder espiritual do Hamas e percebeu a situação, né, e se afastou, começou a colaborar com Israel e acaba conhecendo o evangelho e se converte. Então ele denuncia isso muito bem. E aí, a partir desse período, Gaza vai se tornando cada vez mais, vamos dizer, resistente, mais ligada a uma proposta cada vez mais relacionada com o terror, o armamento, e começa a atacar Israel constantemente, colocando mísseis lá. É verdade que Israel fecha e bloqueia as coisas com Gaza, mas preste atenção, Gaza tem fronteira com o Egito, não tem fronteira só com Israel. O Egito também não quer alimentar Gaza porque tem medo do terrorismo que pode vir de lá. E aí nós temos uma fase muito difícil nesse cenário mais recente, que faz parte aí do cenário dos últimos 20 anos, que é o desenvolvimento de uma proposta jihadista. O que quer dizer isso? A preocupação com a Palestina como Estado é legítima? Sim. Os palestinos merecem a nossa atenção, misericórdia e senso humanitário? Claro. Deus ama árabes e judeus, Deus ama palestinos, israelenses, não tem dúvida. Mas a questão é que cresce um movimento, o islamismo é muito diversificado e tem uma teologia islâmica muito mais problemática, que é a base do terror, que é chamado de wahhabismo e salafismo. Essa ideologia, por exemplo, você vê a Jordânia, um país onde quase nada disso acontece, porque o rei controla todas as mesquitas, controla as escolas teológicas e não deixa esse tipo de coisa se desenvolver. Esse tipo de perfil começa a crescer e vão surgir nos grupos. Então, é a Al-Qaeda, é o Daesh, que é o Estado Islâmico, é a Irmandade Muçulmana, é a Jihad Islâmica, é o Hezbollah, é o Hamas, é o Al-Shabaab. São vários grupos que desestabilizaram cerca de 20 países do mundo através de uma proposta que é a seguinte: nós precisamos conquistar o mundo para o Islã. Essa conquista deve acontecer por todos os meios. O nosso objetivo é a destruição de Israel, dos judeus e também dos cristãos. E, na verdade, até dos muçulmanos tidos como infiéis. Por exemplo, entre os muçulmanos existe um grupo chamado
sufita, que é um pessoal que a gente pudesse fazer uma comparação, é meio tipo um muçulmano pentecostal, assim, um pessoal mais místico, que faz umas coisas meio diferentes. Então, de vez em quando, esses jihadistas explodem uma mesquita sufita, porque eles desprezam muito os sufitas. E aí, o que acontece? Essa história de libertação da Palestina, ela entra com outro fator, é isso que o pessoal não entende. Por isso que o Mahmoud Abbas, da Cisjordânia, diz: o Hamas não representa os palestinos. E aí você tem um fator que vai a mais, que é exatamente a entrada do jihadismo nesse contexto. E essa é a realidade de Gaza. Por isso que o pessoal, os guerrilheiros terroristas, quando entraram em Israel, eles fizeram o que o Estado Islâmico faz. Eles fizeram o que a Al-Qaeda faz. Então, o nível de brutalidade, de crueldade, com aquelas cenas assim terríveis, né, é marca desse tipo de movimento. Então, o que acontece? Em Israel, ao contrário do que as pessoas pensam, Israel é um país muito dividido em termos de opinião. Se você for conversar até com os árabes israelenses, uma boa parte deles não concorda em nada com esse tipo de discurso que a gente ouve aqui em nome dos palestinos. Mas entre a população israelense tem muita gente, inclusive uma boa parte dos que foram assassinados, eram a favor da Palestina. Eles são pessoas que a gente pode chamar de esquerda israelense, que nada tem a ver com a nossa esquerda ou com a esquerda americana, é outra coisa, né? E eles dizem: não, a gente tem que dividir a terra com o pessoal, eles até investem em projetos sociais. Existem escolas em Israel onde o judeu e o árabe estudam junto, aprendem as duas línguas, é uma outra realidade. Mas existem também os judeus linha dura, sionistas muito mais radicais, e esse pessoal, de fato, quer fazer de Israel cada vez mais um Estado totalmente judeu. Tanto gente secular como gente religiosa, tá? E é curioso, porque tudo que a gente sabe genericamente sobre os judeus não se confirma. Por exemplo, o grupo judaico mais anti-Israel que tem é um grupo de judeus ortodoxos, conhecidos como Neturei Karta, que são um negócio totalmente inimaginável. E eles raciocinam o seguinte: que o Estado de Israel é um Estado secular, não é um Estado que vive mesmo cumprindo a lei bíblica e a lei talmúdica. Então, Deus não aprova esse Estado, ele tem que ser destruído para surgir um Estado realmente bíblico, talmúdico e messiânico. Então, eles são contra Israel e são judeus ortodoxos. E então é um cenário muito diversificado. E Israel hoje está numa situação frágil, porque a disputa entre os dois grupos, né? Um problema sério que o governo de Israel tem hoje é que nós temos um pessoal de linha religiosa problemática, intolerante, que acirra os ânimos e tem causado uma confusão grande, e isso também favorece esse desequilíbrio com os palestinos. Agora, a coisa complicada maior, ela acaba tendo uma outra direção. É que por trás disso, na verdade, não está um país árabe, não está um país de perfil islâmico como está o Irã. O Irã, desde a Revolução de 1979, a Revolução Xiita do Ayatollah Ruhollah Khomeini, hoje tem o Khamenei que está lá no domínio, é o Estado que tem financiado de maneira especial uma postura radical anti-Israel e que está por trás da ajuda dada ao Hamas e também ao Hezbollah, porque o Irã influencia aquilo que acontece no Iraque, na Síria, no Líbano. O Líbano é um país dividido, um terço cristão, um terço sunita e um terço xiita. E a milícia xiita é o Hezbollah. Ao contrário do que a gente imagina, o mundo islâmico é dividido e por isso, no meu entendimento hoje, eu acho que o Hamas fez o que fez porque está desesperado. Por quê? Porque Israel, primeiro, tem um relacionamento normal com a Turquia, país majoritariamente muçulmano. Israel
já há um bom tempo está em paz com o Egito e Jordânia. Recentemente, Israel restabeleceu as relações com Marrocos, com Sudão, com Bahrein, com Emirados Árabes. Até agora tem voo direto, né, de Dubai para Tel Aviv. E essa aliança, que é chamado Acordo de Abraão, está crescendo, de tal modo que Israel tem estado próximo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o centro do Islã, onde está Meca e Medina. Apesar de que o pessoal não faz ideia, o maior conflito da região é o Irã contra a Arábia Saudita. O Irã tem todo o interesse em Jerusalém, por quê? Porque os dois principais centros de peregrinação do mundo islâmico são Meca e Medina, e o Irã nunca os terá. Se eles um dia tiverem Jerusalém, eles vão dominar o terceiro centro de peregrinação. Os países que mais reclamam de Israel são Irã e Turquia, apesar que Turquia tem uma relação dupla, né, que tem 7 voos diários, tem relação comercial, é um negócio muito esquisito, né? Então, o Irã tem a movimentação maior de natureza terrorista e usa a causa palestina para os seus próprios interesses, aí dando recurso e apoio logístico para tudo que acontece nesse cenário. E quando se viu que Israel estava para conversar com a Arábia Saudita, eu entendo que se levantou aí o medo da situação, então passou-se a tentar uma atitude, vamos dizer, radical para movimentar o mundo muçulmano para dizer, olha, não dá para a gente conversar com Israel de jeito nenhum. E aí, o que acontece de uma maneira impensável, inusitada? Eu acho que isso aconteceu por causa de um certo orgulho de Israel, dizendo, não, a gente nunca vai. Esse pessoal, eles são muito limitados para enfrentar o tamanho do nosso poder, do nosso exército. Então, os muçulmanos foram perfeitos, né, o Hamas, porque eles pegaram a época das festas, né, exatamente na transição da festa do Sukkot, do tabernáculo, para Simchat Torá, que é a festa da alegria da lei. Então, os judeus estavam um pouco mais relaxados, estavam mais preocupados com vigiar a parte norte, e eles lançaram a chuva de mísseis, que fez todo um barulhão e acionou o escudo de ferro, e ao mesmo tempo fizeram aquela entrada por a terra, água, e quebraram ali com o máximo de forças e entraram fazendo aquele desastre que até então era inesperado. Então, isso trouxe toda essa situação maluca. Israel está revoltado, e agora você nunca ouvi isso, né? 200 israelenses nas mãos. Lá, os reféns, 1.400 mortos, a brutalidade foi um negócio que atingiu muito, e agora a decisão de Israel é assim, o Hamas vai deixar de existir. É uma coisa muito triste, porque, de fato, Gaza é uma prisão a céu aberto, é verdade. Israel tem alguma influência nisso? Tem, porque Israel tem o poder de ajudar mais ou menos. Mas, ao mesmo tempo, Gaza é uma prisão também por conta do Hamas, né? Porque o Hamas fecha, ele não deixa ninguém entrar nem sair, tem o controle. Se o Hamas desconfia que alguém nos apoia, eles matam os caras na praça pública. Então é um negócio muito brutal. E aí a expectativa do Hamas é esperar que Israel cometa o máximo de erros possíveis e que pode realmente acontecer uma catástrofe humanitária, e a pressão internacional venha para conter Israel. A grande confusão é que isso mexe não só com o conflito de Israel com o Hamas, mas pode incendiar os outros países em volta, pode trazer para o cenário o Irã, que seria uma coisa muito difícil e trazer para o cenário de uma maneira mais incisiva os atores maiores, que são exatamente os Estados Unidos, que declaram apoio incondicional a Israel, e também a China e a Rússia, principalmente a Rússia, né? E, diante disso, o que a gente deve pensar e fazer? Bom, em primeiro lugar,
Eu acho que não há nenhuma razão para alguém que é um cristão convicto, evangélico, batista, concordar com qualquer proposta jihadista. Isso é um negócio sem sentido. Por que que não dá para concordar com isso? Porque nenhum tipo de ditadura, seja do tipo da Coreia do Norte, seja do tipo do Irã, pode ser minimamente respeitado como regime nem por cristãos, nem por qualquer pessoa que faça parte da comunidade internacional. Israel merece uma consideração nossa, no meu entender, sim. Israel é uma democracia, Israel tem liberdade de expressão. Você vai para Israel como cristão, você visita, o único lugar que você não entra é um lugar muçulmano, que não permite a entrada de quem não é muçulmano. Israel tem lá os seus erros, os seus problemas, mas é muito diferente. Um país que planta alface no deserto, faz tecnologia que está ligado com. Você vê a Jordânia hoje, do outro lado, né, do Mar Morto, usando tecnologia israelense, agrícola, e tendo progresso e desenvolvimento. Então, eu não vejo sentido. Israel pode ser criticado, assim como o Brasil, Estados Unidos, a Alemanha, a França, mas é muito diferente a proposta de um Estado israelense como um Estado, por exemplo, que o Hamas pretende estabelecer. As pessoas chegam e dizem, mas e aí como é que fica a escatologia? Aí eu peço desculpas àqueles que talvez vão discordar de mim, eu acho que existe um abuso nesse negócio escatológico. As pessoas são seletivas, escolhendo textos que sempre falam de desastre, de conflito, e é uma moda fazer isso, né? Muito tempo o pessoal já fala, não, alinhamento dos planetas, não, agora o Saddam Hussein vai construir a Babilônia, ah não, o anticristo é o Gorbachev, né? Então, esse tipo de proposta escatológica popular não acho que seja responsável e nem seja exegeticamente defensável. Então, não acho que a gente possa pegar esses eventos, né, e tentar fazer uma coisa meio forçada, até porque a Bíblia, apesar de falar de relação conflitiva histórica de Israel com os seus vizinhos, não dá para você pegar os povos da antiguidade e enfiá-los nesse conflito, porque eles desapareceram. E a proposta bíblica também é positiva. Você lê Isaías 19, versos 23 a 25, fala que haverá uma estrada do Egito até a Síria, passando por Israel, e cultuarão ao Senhor o Egito, a Síria e Israel. E o pessoal só quer pegar profecia ruim para botar no cenário e fica esperando da notícia ruim para botar fogo, né? Acho que não é esse o caminho. Até porque Jesus deixou claro que o dia e a hora ninguém sabe, e essa manipulação escatológica eu não acho que faça sentido. Finalmente, eu queria enfatizar que o nosso papel aí não é só de defender a verdade e valores compatíveis com o Evangelho, mas é uma proposta de fazer diferença na nossa oração pela região, o nosso compromisso de amar o próximo, tanto judeus como árabes, e, na medida do possível, a gente estender a mão com a ação humanitária necessária para qualquer que precisar de nós. Eu fiz até um post esses dias, vocês viram o hospital, né, que foi bombardeado lá, que está se discutindo, tal. Israel fala com toda a segurança de que foi um foguete da Jihad Islâmica que caiu lá e atingiu o estacionamento, que o que aconteceu nem reflete um isso israelense. Claro que o Hamas vai dar uma outra versão disso, né? Mas esse hospital é chamado de Hospital Batista. Esse hospital foi administrado um bom tempo pelos batistas e ele está debaixo da ação da Igreja Episcopal. Uma coisa que é muito confortante para mim, que já tive mais de 60 vezes na região, eu já atravessei a Palestina toda, eu conheço Israel de ponta a ponta, em todos os detalhes. A gente vê quanta ação
missionária e humanitária e educativa existe dos grupos cristãos ali. Eu nunca me esqueço um rapaz que eu conheci, eu falei, mas Hassan, você é de onde, né? Ah, eu sou de tal lugar aqui, né? E você é o quê? Você é muçulmano? Eu sou um muçulmano batista. Eu falei, puxa, não entendi mais nada, né? Falei, Hassan, você me perdoa, Habib, mas esse negócio de muçulmano batista eu ainda não vi. Por quê? Porque meu filho estuda na escola batista, que é a melhor escola da minha cidade, e eu gosto muito de lá. Aí me deu um abraço, quis tirar foto, ficou feliz da vida, tá vendo? Então tem muçulmano que é mais batista do que muita gente que a gente conhece nas nossas igrejas aí. E a gente vê obra de ação humanitária, você vê escolas, você vê gente de cenários variados fazendo diferença. Então a gente nunca pode perder essa dimensão em que Deus nos ajude, né? Porque nesse cenário também, apesar de ser um momento dolorido e difícil, uma grande oportunidade de proclamação do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho extraordinário. Em toda a história da expansão da fé cristã, nunca tantos muçulmanos encontraram a Jesus. Inclusive, muitos deles saindo do terror, como vocês sabem, de coisas impressionantes. Eu encontrei recentemente um cidadão de origem islâmica envolvido na sua história com o terror, que hoje vai se tornar um bispo luterano na Alemanha. Uma história extraordinária. Eu vi o livro dele, uma coisa muito especial. E também nunca em toda a história da fé tantos judeus encontraram o Messias Jesus. Então, que nós tenhamos a oportunidade de orar e de testemunhar do Evangelho, mas que ao mesmo tempo venhamos a valorizar a vida humana e defender a verdade, a justiça, a liberdade e a fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Sayão. Eu vou passar agora a palavra para o Anderson, que ele vai fazer algumas perguntas para você, se é que chegou alguma pergunta, porque diante da sua explanação foi para lá de maravilhoso. Mas Pessoal, fique à Anderson, tem alguma vontade. pergunta? Ou Chegou podem